Você quer reduzir os custos, né, com energia elétrica na irrigação? Então fica conosco até o final desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro do desperdício e eficiência na irrigação. Aqui nesse quadro nós ajudamos profissionais da área de irrigação a reduzir o desperdício de água e também energia elétrica. Tá? Então no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as etapas de planejamento, né, de metas para redução de perdas de água. Quando eu falo redução de perdas de água, qualquer intervenção que eu possa praticar dentro do meu sistema de irrigação, certo? Que permita redução das perdas de água, indiretamente eu estou promovendo a eficiência energética, ou seja, eu estou reduzindo os meus custos com bombeamento. E os custos com bombeamento, como todos nós sabemos, é uma das maiores dores, né, do agricultor, tendo em vista que esses custos são cada vez mais elevados. Tá? Então vamos lá, vou aqui abrir meu laser point e vamos iniciar um dos primeiros pontos para que nós possamos, né, elaborar nossa etapa de planejamento, certo? É um bom diagnóstico. Então, a partir de um bom diagnóstico, né, de como está a minha infraestrutura de irrigação, eu começo a fazer um planejamento, né, das minhas metas para obter a redução de perda de água e, consequentemente, de energia. Tá? Então, pessoal, não sei se vocês já ouviram, né, esse jargão, certo? Planejar aumenta em 60% as chances de sucesso. Então, estudos já demonstram que o simples ato de planejar, certo? Qualquer ação, certo? Ou meta, você já, né, sai, né, com uma grande chance de ter sucesso. E esse sucesso, né, na maioria dos casos, né, alcança 60%. Então, quando nós planejamos, nós traçamos, na verdade, um caminho de onde estamos e queremos chegar. E quem não planeja, qualquer caminho serve. Então é muito importante que nós tenhamos um bom planejamento para que nós possamos obter, né, resultados, né, palpáveis na implementação de um plano de eficiência energética, certo? E, consequentemente, né, um bom uso, né, da água na agricultura irrigada. Então, para isso, nós precisamos uma definição de metas, metas de curto prazo. Quais seriam essa? Aí você pode me perguntar, quais seriam essas metas de curto prazo? Então faça o seguinte, coloca aqui nos comentários quais são as principais metas de curto prazo. Então, pessoal, as metas de curto prazo, elas são muito importantes, principalmente para motivar tanto você como a equipe, como a sua equipe, certo? Na redução de perdas. Tá? Então, as metas de curto prazo, geralmente, ela não envolve a aplicação de recursos financeiros, mas são aquelas metas que, com melhoria, por exemplo, na operação, certo? Eu consigo já uma redução significativa do consumo de água e isso já impacta, né, no mês subsequente no consumo de energia. Então, esse tipo de meta é importantíssimo, tá? A definição, né, de metas de curto prazo. Certo? Eu posso chegar e dizer, ó, eu tenho, por exemplo, uma adutora lá de 3 quilômetros. E nessa adutora eu vou, por exemplo, reduzir as perdas que existem nessa adutora devido a vazamentos. Então, eu tenho vários tipos de vazamento. Eu tenho um vazamento oriundo, por exemplo, das juntas de dilatação lá da adutora e também, né, pontos, né, da adutora em que houve, né, dano físico e ali tem vazamento. Então, eu necessariamente eu não preciso chegar a dizer eu vou colocar essa adutora, vou reduzir as perdas dessa adutora, por exemplo, em 100%. Mas se eu estabelecer, por exemplo, uma meta de curto prazo, ó, primeiramente eu vou atacar, né, os maiores vazamentos, que, por exemplo, que eles podem estar, né,
nas juntas, certo? Então eu vou substituir, né, todas as minhas juntas ali dos engates, é onde há o engate ali, entre uma tubulação e outra. Só com aquela substituição eu posso, por exemplo, reduzir de forma significativa o desperdício de água e, consequentemente, de energia. Tá? Então é muito importante a definição dessas metas. Outra meta, assim, por exemplo, de curto prazo, eu reduzir ou eliminar, tá, as perdas de água das minhas motobombas, certo? Então tem aqueles selos mecânicos que fica ali no eixo, que geralmente começa, né, quando ele já está, né, bastante desgastado, começa a vazar, certo? Bastante água ali. Então, uma meta de curto prazo que, devido a uma manutenção preventiva, eu já reduzo, né, essa quantidade de água que está sendo perdida ali. Então, essas são metas de curto prazo. Também medidas administrativas, por exemplo, como a redução não, a avaliação, por exemplo, da demanda, né? Porque às vezes nós temos uma demanda contratada e a demanda utilizada está bem aquém. Então, uma revisão na demanda já vai reduzir e impactar diretamente, né, nos gastos com energia elétrica. Lembrando que qualquer medida que você adote, certo, para reduzir o consumo de água, você impacta também indiretamente o consumo de energia. Mas o contrário já não é verdadeiro. Então, por exemplo, se eu quero adotar qualquer medida administrativa, por exemplo, para reduzir a minha demanda contratada, certo? Eu não vou reduzir o meu consumo de água, tá? Então, essas metas de curto prazo são essas aí, viu, pessoal? Então, é importante você identificar essas metas para que essas metas comecem já a dar resultados e haver uma motivação, tanto sua como da sua equipe. Também existem as metas de médio prazo, tá? Então, são metas em que geralmente há necessidade de investir, inclusive, recursos financeiros, né? Que às vezes os recursos financeiros para você reduzir, por exemplo, aquele desperdício, ele não está disponível ali naquele momento, tá? Então há necessidade de fazer um caixa para que você possa também reduzir esse tipo de perdas. Então são essas metas, né, de médio prazo. E também existe também as metas que a gente coloca de longo prazo, ou seja, daqui a 5 anos eu quero estar operando com uma eficiência máxima, por exemplo, na minha infraestrutura de irrigação. Tá? Então, essas metas, certo? Ela também tem que ter algumas características. E eu vou citar elas. Quando a gente vai definir meta, ela tem que ser, gente, uma meta específica. Não pode ser uma meta genérica, tá? Então tem que ser uma meta específica. Outra coisa que a meta deve ter é que ela deve ser mensurável, ou seja, eu posso, através do meu diagnóstico, dizer, ó, as minhas perdas nesse trecho consiste, né, de uma perda de 10% do volume de água que é transportado, certo? E eu quero reduzir, por exemplo, né, eu posso estabelecer minha meta, eu vou reduzir isso, por exemplo, essas perdas em 50%. Então, é importante que as metas sejam mensuráveis, para que você possa, né, ter resultados, dizer, ó, eu consegui uma redução de tantos por cento no desperdício de água e, consequentemente, impactou o meu consumo de energia em tantos por cento. Tá? Então, é fundamental isso. Outra coisa, certo, é a definição de metas que seja alcançável. Tá? Então, o bom senso aqui é uma ferramenta fundamental. Porque às vezes, por exemplo, a gente define alguma meta, vou dar só um exemplo aqui. Eu defino que eu quero tirar o vazamento daquela adutora, por exemplo, em um mês. Certo? Uma adutora, por exemplo, uns 3 quilômetros. Mas eu só posso parar minha adutora, por exemplo,
em dias em que a operação não está existindo. Ou é domingo ou é sábado e domingo. E do ponto de vista de execução, a gente vê que se eu trabalhar, mesmo que full time, entre sábado e domingo, devido, né, o tamanho da adutora, devido, né, os recursos que eu tenho disponíveis, inclusive de pessoal, isso não dá, né, para eu, né, alcançar essa meta de redução no prazo, por exemplo, estipulado. Então, isso aqui, certo? Isso aqui, quando a gente define metas, digamos, muito, digamos, inalcançável, isso há um desestímulo, tanto para você como para a equipe. Então, é sempre bom você trabalhar dentro da razoabilidade para que você possa alcançar todas as metas, né, definidas, principalmente no início, né, da implantação de um plano de ação para obter eficiência energética e um uso racional de água. Também essa meta tem que ser relevante. Não adianta você também definir uma meta que seja específica, mensurável, ela é alcançável, mas ela não significa nada. Ela não impacta, ela não traz um resultado, certo, relevante, certo, para o sistema como um todo e inclusive para você pessoalmente, tá? Então é importante, né, que a meta também seja relevante e também que você estabeleça um tempo para a execução dessa meta. A meta tem que ter dia, né, de você iniciar a intervenção e o dia final em que você vai concluir a intervenção, certo? Para alcançar, né, o que você colocou em termos de redução de perda. Então aqui nesse quadro aqui nós colocamos aqui, por exemplo, duas metas, né, e trazemos aqui mais também outros elementos. Por exemplo, a meta 1 aqui, certo? Que é eliminar as fugas de água na adutora, certo? Então, ela é específica. Ela está dizendo que eu quero eliminar apenas as fugas de água na adutora. Eu não estou levando em consideração as fugas de água em canais, em estações de bombeamento, tá? Enfim. E, certo? Essa meta também eu estou quantificando ela. Quanto eu quero reduzir, certo? Eu quero aí, coloquei, quero reduzir 100%. Onde é que fica essa adutora? Aí está aqui, ó. Onde? No setor de irrigação 1. Então, ó, eu estou sendo mais específico ainda. É na adutora, mas é no setor de irrigação 1. E como eu vou reduzir, tá? Como eu vou reduzir essas perdas? Através das substituições dos anéis de vedação, né? Ou substituição de trechos de tubulação. Então eu estou informando quanto eu quero reduzir, onde e como. Então é fundamental também, certo, na definição de metas, certo, você ter isso, certo, escrito, tá? Até porque quando você planeja, né, o seu quadro de metas, geralmente quem planeja não é quem executa. Então é fundamental que isso esteja, né, com bastante clareza. E aqui tem um quando, final quando. Né? Então está aqui. Essa intervenção ela vai ser realizada entre o dia 1º e o dia 10, né? No caso a gente colocou de junho de 2023. Tá? Então nós estamos atendendo aqueles pré-requisitos. Uma meta específica, ela é mensurável, porque eu posso mensurar em termos percentuais. Lembrando que eu só posso mensurar se eu tiver um diagnóstico. Por isso que, antes de fazer o planejamento, o que antecede o planejamento é um bom diagnóstico, né, da infraestrutura de irrigação, do seu estado, quantificando inclusive
as perdas, para que eu possa implementar o meu plano e posteriormente eu avaliar os resultados, tá? Então, é uma meta alcançável? É, né? Então, é uma meta alcançável porque, de acordo com os meus recursos, inclusive os recursos, né, humanos, eu consigo executar ela, certo? No prazo estabelecido. Ela é relevante, né? Provavelmente sim, então ela tem que ser relevante. Então essa meta também ela é relevante. Por quê? Porque eu posso chegar aqui e dizer que na minha adutora, né, nessa adutora aqui que eu vou tirar o vazamento, certo? Então eu estava perdendo aí, por exemplo, 3, 4, 5%, né? Desculpe, 3, 4, não. 3 e 4 é, na verdade, irrelevante. 10%, né? 10% do volume que eu estou transportando diário. E quando eu levo, eu considero os volumes que são transportados, né, para a irrigação, né? Então, os volumes são muito altos. Só para vocês terem em termos de ideia de numérico, em termos numéricos, sistemas de abastecimento urbano, em média, perde 40% de toda a água que é transportada. Em sistemas de irrigação também isso não é muito diferente. Tá? Não é muito diferente. Então nós temos sistemas operando em baixas condições, né, de eficiência. Tá? Então, é preciso que a meta seja relevante, porque estimula você, certo? Você vê o impacto na redução do custo da energia, e isso vai mobilizar não só a equipe responsável pela implementação do plano de ação, mas termina, né, contagiando, né, todo o grupo que trabalha ali, né, dentro da propriedade. Então é importante que isso seja relevante. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo, tá? E espero vocês no próximo. Tá? Dê um abraço.